Oi, crianças, tudo bem com vocês? A paz do Senhor. Hoje é um dia muito especial. Tudo que é especial tem um dia para a gente comemorar. E hoje nós estamos comemorando o Dia das Mães, de todas as mamães. Por isso, a palavra que eu vou trazer hoje está direcionada para vocês, mas também para as mamães, tá bom? E a palavra de hoje está aqui na Bíblia, no livro de Isaías, no capítulo 49, no versículo 15. Deus faz uma pergunta para o povo através do profeta Isaías. E ele pergunta assim: eu vou ler. Pode uma mulher esquecer do filho que ainda mama, de sorte que não se compadeça do filho do seu ventre? Pois ainda que a mamãe venha a esquecer, eu, todavia, não me esquecerei de ti. O que Deus está falando aqui? Deus, ele está colocando o amor de mãe por um filho no nível tão alto, tão elevado como o maior amor do mundo. Ele coloca o amor da mamãe apenas abaixo do amor dele. Só mesmo Deus para ter um amor maior que o da mamãe, né? O próprio Deus, ele coloca aqui o amor da mãe no nível tão elevado, tão alto, que ele diz o seguinte: como é que uma mamãe que tem um filhinho que mama, ela dá mamar para o filhinho, coloca ele lá no bercinho e sai e esquece do filhinho? Isso não acontece, porque a mamãe pode deixar o filhinho dormindo, mas quando passa o tempo que chega a hora do filhinho mamar de novo, ela lembra porque o seio da mamãe enche de leite, começa a ficar pesado, às vezes até dolorido. Então ela lembra: nossa, tá na hora do meu filhinho mamar de novo. Então ela larga tudo que ela tá fazendo e vai lá para dar mamar pro filhinho de novo. Então Deus coloca dessa forma, ele fala assim: pode a mamãe esquecer? Como se fosse algo impossível. A mamãe não esquece do filhinho, mas ele coloca assim: ainda que a mamãe esqueça, eu não me esquecerei de vocês. Olha que amor lindo que Deus tem por nós também, né? E olha que amor lindo da mamãe. Deus coloca o amor da mamãe como o amor maior do mundo. Só mesmo Deus para amar mais que uma mamãe, não é verdade? Isso é muito lindo, gente. É, eu vou contar para vocês a história de uma mulher da Bíblia que teve um amor tão grande pelo seu filhinho que ela abriu mão de ficar com o filhinho juntinho dela para poder preservar a vida do filhinho. Na Bíblia, aqui a gente encontra várias passagens que falam do amor enorme de uma mãe. A gente pode falar do amor de Maria, que foi a mamãe de Jesus, o amor de Ana, que foi a mamãe de Samuel. Tem muitos exemplos aqui de amor de mãe na Bíblia, mas hoje eu vou falar para vocês de uma mamãe que está lá no livro de Êxodo, no capítulo 2, né? A partir do versículo 1 até o 10, fala de uma mulher chamada Joquebede. Joquebede, ela morava no Egito, ela pertencia ao povo hebreu. E o povo hebreu era um povo que ele foi escravizado pelo faraó, pelo rei do Egito, né? E ele ficou muito tempo trabalhando lá, trabalhando muito sem ganhar dinheiro, né? Ele era um povo escravizado lá no Egito. Só que ele era um povo abençoado por Deus, era o povo escolhido por Deus. Então, esse povo era um povo muito forte. Os homens que nasciam, eles trabalhavam muito, eram aqueles homens fortes, robustos, e eles estavam crescendo muito assim em quantidade. Existiam muitos homens hebreus lá no Egito. E o faraó, que era o rei do Egito, ele começou a ficar preocupado.
preocupado, porque ele pensou assim: este povo é um povo muito forte, aquele povo robusto. Ele falou assim: se de repente acontecer uma guerra aqui no Egito, este povo pode se unir com quem está guerreando com a gente, ou pode estar fazendo uma rebelião, e como ele é um povo forte, a gente pode perder a guerra. Então ele teve uma ideia, gente, mas uma ideia muito má mesmo. Ele tomou uma atitude de mandar matar todos os bebezinhos que nascessem. Você já pensou nisso? Quando a mulher do hebreia, né, que era a mulher judia daquele povo escravo, tinha um bebezinho, se fosse uma menininha, ele mandava deixar viver, porque menina não vai à guerra, mulher não vai à guerra, né? Mas se fosse menino, ele falava, não, ele pode crescer e virar um guerreiro e pode guerrear contra mim. Então ele mandou matar a gente, olha que maldade. Mas aí teve uma mulher que morava lá no Egito também, chamada Joquebede. Era esta mulher aqui, olha, a Joquebede. Ela era uma mulher muito boa, ela era uma mulher temente a Deus, ela conhecia a Deus e ela teve um filhinho, e ela ficou muito feliz quando o filhinho dela nasceu. Olha aqui o filhinho dela, que bonitinho. E ela ficava muito feliz com esse menininho, ela amava esse menininho, abraçava ele, beijava, e ela escondeu esse menininho na casa dela durante 3 meses, durante um tempo, porque se os soldados de Faraó, lá do rei, soubesse daquele menininho, daquele bebezinho, eles iam querer matar o bebezinho. Então ela escondeu o bebezinho na casa dela durante muito tempo. Só que chegou uma hora que ela não conseguia mais esconder, porque o bebezinho chorava, né? O bebezinho às vezes fazia barulho e ela começou a ficar com medo. Então ela orou e pediu uma direção para Deus, e ela teve uma ideia. Sabe o que essa mulher fez? Eu vou te contar. Ela pegou, ela fez um cestinho assim, olha, mas esse não é um cestinho qualquer. Esse cestinho, ela passou um produto que não deixava entrar água dentro do cestinho. E ela pegou o bebezinho dela e colocou aqui dentro do cestinho. Imagina a dor no coração desta mulher. Ela amava tanto esse menininho que ela preferiu abrir mão dele, sabe, de não ter ele juntinho com ela, porque ela pensou: se ele ficar comigo, eles vão matar o meu bebê. Então, ela pegou o bebezinho e colocou, levou ele lá no rio Nilo. Olha o rio aqui, olha. E ela colocou esse bebezinho aqui porque era a única chance que ela tinha de salvar esse bebezinho. E ela orou, pediu para Deus tomar conta dele. E ela pensou assim: talvez o rio vá levando o bebezinho, alguém ache ele, talvez até fora do Egito, e pegue o bebezinho para criar. E ela, muito triste, chorando, ela foi para a casa dela e deixou o bebezinho aqui na beiradinha do rio. Ela não colocou ele aqui no meio, senão ele ia rápido, né? Ela colocou ele aqui, olha, na beiradinha, porque aqui tinha muitas plantinhas e o cestinho ia batendo nas plantinhas e ia bem devagarinho. Mas a irmãzinha dele, que é essa menininha aqui, olha, a Miriam, não quis deixar o bebezinho sozinho. Então ela se escondeu atrás dos matinhos aqui e ficou escondidinha para ver o que acontecia. Conforme o cestinho descia, ela corria e descia mais um pedacinho também e ficava escondidinha para ver onde o bebezinho ia parar. E o bebezinho foi descendo, o cestinho foi descendo bem de levinho, bem devagarinho, enroscava nos matinhos, parava e depois continuava, sabe? Foi descendo, descendo, descendo. Mas enquanto isso,
A filha de Faraó, a princesa, esta moça aqui, olha, ela desceu para ir tomar banho no rio e ela foi lá embaixo no rio porque estava muito calor e ela foi tomar banho lá no rio. Essa moça era a princesa, a filha daquele mesmo rei que mandava matar as crianças. Mas olha como Deus honra quem tem amor e quem ama. Deus honrando o amor de Joquebede e porque ele tinha planos na vida desse bebê, ele fez com que essa moça aqui, que estava lá embaixo, achasse o bebezinho. Ela escutou o bebezinho chorando. O bebezinho estava fazendo assim, ó, ele já estava com fome, e ele estava assim, ó, chorando, e ela pegou e falou assim para as criadas dela, para as empregadas dela: vai pegar aquele bebê, vai pegar aquele cestinho que eu quero ver o que tem dentro. Aí as empregadas dela, as moças que trabalhavam com ela, foi lá no rio e tirou o bebezinho do rio, tirou o bebezinho do cestinho e entregou para a princesa, mostrou para ela. Ela ficou olhando e falou: Nossa, este bebezinho deve ser um filhinho dos hebreus, de alguma mulher hebreia. E ela pegou o bebezinho no colo, assim, olha, e falou assim: eu vou cuidar desse bebezinho. Se eu deixar ele aqui, ele vai morrer. Então eu vou cuidar dele e vou ser a mamãe desse bebezinho. Mas a Miriam, que estava escondidinha aqui no matinho, ela saiu do matinho correndo e falou assim: bom dia, princesa. Ela se apresentou para a princesa, né? E ela disse: bom dia. Ela falou: a senhora quer que eu chame uma mulher hebreia para ajudar a senhora a cuidar desse bebê? E a princesa falou: você conhece alguém que possa ajudar? Conheço sim, eu vou. A princesa falou: então vai chamar. E ela saiu correndo e foi chamar, sabe quem? A mamãe dela. Aí ela chegou para a mamãe dela e falava assim: mamãe, mamãe, venha, mamãe, a princesa achou o bebê, mamãe, e ela vai cuidar dele, ela vai ser a mamãe dele. E ela falou: como, filha? Ele tirou ele do cestinho, está com ela, vamos lá, corre, mamãe. E elas foram correndo encontrar com a princesa. Quando ela chegou perto da princesa, a princesa estava com o bebezinho no colo e a princesa, ela chegou assim, né, meia preocupada, né? E a princesa falou assim: a senhora tem leite? A senhora pode amamentar esse bebezinho para mim? Ela falou: sim, claro, eu tenho leite, eu posso sim. Aí a princesa entregou o bebezinho para ela, sabe? Ela segurou o bebezinho dela assim no colo, olha, com tanto amor. Ela pegou o bebezinho dela assim no colinho dela, olha. E a princesa falou assim para ela: olha, faz o seguinte, leva esse bebezinho para sua casa, que eu não vou deixar ninguém fazer nenhum mal para ele. E você cuida dele para mim até ele estiver grandinho. Quando ele estiver grandinho e não precisar mais mamar, você me traz ele de volta que eu vou criar ele como meu filho. Aí ela falou: tá bom, eu levo. E a princesa foi embora para o palácio dela, né? E ela voltou para casa com o filhinho dela no colo, gente. Olha a providência de Deus. E ela foi amamentar o bebezinho dela, cuidou do filhinho dela com todo amor, até o filhinho dela crescer. Quando o filhinho dela ficou maiorzinho, grandinho, que não precisava mais mamar, ela levou de volta para a princesa. Pensa, gente, olha o amor dessa mãe, porque ela não podia mais ficar com ele, né? Então ela abriu mão dele, entregou para a princesa e a princesa foi criar ele no palácio.
criou ele, deu estudo para ele, porque lá os meninos os hebreus, eles não estudavam, eles só trabalhavam. Quando eles tinham idade para trabalhar, eles já começavam a trabalhar. E aí ela foi cuidar dele, sabe? Deu escola, deu brinquedos, deu tantas coisas para esse bebê, e esse bebê foi viver feliz lá no palácio até ele ser um moço muito grande. Quando ele já era adulto, muito grande, aí ele resolve sair do palácio. Mas essa é uma outra história que eu vou contar para vocês outro dia, tá? Hoje nós vamos ficar só com a história de Joquebede, do amor que ela teve pelo filhinho dela, que ela preferiu viver longe dele, mas que ele pudesse ter vida, tá bom? Crianças, diante de tanto amor assim das mães, que as mães têm pelos filhos, a única coisa que os filhos podem fazer é retribuir um pouquinho desse amor que a mãe tem, porque o amor de mãe, como Deus falou, é um amor muito grande. Então, os filhinhos podem retribuir um pouco desse amor para a mamãe. De que forma? Obedecendo às mamães, né? Fazendo o que é bom, não respondendo, obedecendo, porque aqui na Bíblia, olha, no livro de Efésios, capítulo 6, está escrito o seguinte. Eu vou ler para vocês, tá? Efésios 6, está escrito o seguinte: filhos, obedeçam aos seus pais no Senhor, porque isso é justo. Isso é um mandamento de Deus. Deus manda que os filhos obedeçam aos pais. E ele diz mais ainda no capítulo 2: honre o pai e a mãe, para que tudo te corra bem e que você tenha vida longa na terra. Ou seja, quem obedece a mamãe e o papai, Deus presenteia com vida longa, vive muito tempo aqui na terra e recebe das bênçãos de Deus. Então pense nisso, crianças. O maior presente que vocês podem dar para a mamãe de vocês é o amor de vocês, é a obediência de vocês, tá bom? E agora, para comemorar o Dia das Mamães, nós vamos juntos ouvir uma música do nosso coração para o coração da mamãe, de todas as mamães, tá bom? Vamos ouvir junto? Parabéns, mamães! Um beijo para cada mamãe e um beijo para as crianças. Vamos lá? Pode passar o tempo que for, não vai existir nada igual. Deus foi tão perfeito quando criou um ser sublime tão especial. Não importa como ela é, e nem importa de onde vem. Não importa a cor nem a religião, importa é que todo mundo tem. Mãe é aquela que gera, é aquela que ama, é aquela que canta a canção de ninar e que num abraço faz o medo passar. Mãe é aquela que adota, que chama de filho, que pega na mão e te ensina a andar, te deita no colo e ensina a amar. Muito obrigado, mãe. Qualquer coisa que eu diga vai ser pouco demais. Só falar eu te amo, mãe, vai faltar algo a mais. Quero te agradecer por me deixar nascer. Sei que você passou noites mal dormidas. Muito obrigado, mãe, por ter me dado a vida. Muito obrigado, mãe, por ter me dado a vida.